E como eu sei do interesse que ele tem por salvar vidas hoje, porque Deus é apaixonado, às vezes a gente lá olhando, Deus, o que tu quer com esse povo? Né? O mesmo que eu queria com você, quando você estava lá em Santa Catarina perdido. Então Deus falou muito comigo lá. E é isso, hoje eu consigo compreender Deus um pouco mais, eu consigo ver que Ele é muito maior do que eu imaginava e que Ele é muito real, dá de sentir Ele em tudo lá. Começamos mais um episódio do Amor e Graça Cast, esse espaço aqui que nós temos separado para falar das coisas de Deus e sempre com convidados muito especiais. E hoje eu vou receber uma pessoa pela segunda vez. Mas antes de eu falar aí quem é, você aproveita e curte esse vídeo, já se inscreve no nosso canal, compartilha também com alguém que você tem aí na sua mente, que precisa escutar um bate-papo edificante e vamos começar esse vídeo. E hoje eu estou aqui com o pastor Altielis pela uma segunda vez. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado pela oportunidade, é bom voltar aqui, ainda mais para falar desse assunto tão especial. Hoje nós vamos falar um pouco aí sobre missão, sobre umas novidades aí que aconteceram na missão, né? É a segunda vez do pastor aqui. E só para contextualizar vocês, pastor Altielis é marido da pastora Samara, pai da Heloísa e da Helena e é o coordenador do Centro Terapêutico Masculino Casa do Pai. Pastor, vamos conversar então o que aconteceu aí depois, né, do que tu veio aqui na primeira vez. A gente teve um bate-papo bem legal, bem interessante, né, sobre o teu testemunho. Sim. E eu lembro em que um momento a gente falou, né, sobre viagens missionárias e logo em seguida isso aconteceu. Como é que foi essa novidade? Certo, acho que a gente voltou de Atalaia do Norte faz acho uns 40 dias. Nessa viagem missionária, onde a gente está implantando uma comunidade terapêutica lá, né? Mas isso é logo depois daquela entrevista, eu acho que a gente ficamos, acho que uns 40 dias aqui também, 50, não me lembro, e dali já surgiu a viagem para iniciar os trabalhos lá, né? Mas isso é um sonho que já está no nosso coração, acho que há quase 4 anos. Então foi uma experiência muito boa, né? Aquele dia aqui do podcast também teve uma visão muito ampla, né? Daquele assunto que a gente conversou e abriu muitas portas aquela conversa. Sim. Então eu creio que tudo está muito ligado uma coisa na outra, né? Um posicionamento, né? Isso aí, é um posicionamento. Então muitas coisas que foram faladas aqui veio a passar a existir também, daquilo que o Senhor já vinha falado sobre essa questão de ser um missionário, né? Na verdade, eu sempre me identifiquei como um missionário. Sim. Mas depois daquele nosso bate-papo aqui, as coisas avançaram muito rápido. Então, eu tenho umas perguntas e vamos começar então. Certo. Como que tem sido essa nova fase? Enxergando a missão aí de um jeito maior? Bem, na verdade, eu sempre me considerei como um missionário, né? Você falou que a gente coordena, né, o Centro Terapêutico Casa do Pai. Na verdade, a gente eu coordeno o masculino e o feminino. A minha esposa, ela é responsável técnica e me ajuda na feminina, né? Na verdade, a gente agora está numa questão agora de abrir mão, né, para outras pessoas nos ajudar, para a gente estar mais solto para fazer a obra. E eu sempre me considerei um missionário, porque o trabalho que a gente faz, ele é missionário. Sim. Né? A Casa do Pai, ela é algo missionário também. E ela a Casa do Pai hoje sustenta a comunidade terapêutica feminina. Então ela mantém uma missão de alguma forma. E agora a gente espera que a Maria Madalena também sustente a si mesmo, para que a Casa do Pai possa manter lá em Atalaia do Norte. Sim. Então eu sempre me vi como um missionário fazendo a obra. Eu acho que quando eu sempre tenho essa questão comigo. Quando eu boto os pés para fora da minha casa, eu já estou fazendo uma missão.
né? E então você é crente? Não, eu sou um missionário também. Eu tenho essa visão muito clara. E missão não é só lá no Atalaia, não é só lá na África onde eles estão agora. É quando a gente sai do portão da nossa casa, a gente já está representando ali Jesus e o reino, né? Expandindo o reino para ele voltar. Então eu tenho essa visão muito clara de ser um missionário já desde tempo. E essa viagem para a Amazônia traz essa realidade à tona, né? De lá ser muito diferente. O que o pastor considera que mais mexeu contigo, assim, estando lá e depois retornando para cá? Não tem como não falar da realidade lá, né? Aqui nós somos muito ricos. Lá, não é que lá seja um povo miserável, não, mas a cultura, né? Então aqui a gente tem acesso a muita coisa e lá não tem esse acesso. Então aqui é muito mais fácil, mesmo diante da dificuldade, porque a gente tem muitas possibilidades, lá não tem. Então, quando eu fui a primeira vez, o ano passado, no final do ano, e eu cheguei lá, e me deparei com certas situações, eu disse, meu Deus, a gente fica meio que, como a gente é adaptado a viver aqui, quando tu chega lá e não tem aquilo que, aí tu precisa se adaptar, né, a viver como eles vivem, a rotina deles é muito diferente, o calor lá também é muito intenso, então o clima... Tu diz a rotina em relação ao quê? Tipo, horários, assim? Porque é uma missão transcultural, né? Nós temos aqui por exemplo, vamos começar às 7 horas, né? Só que lá 7 horas para ele é até às 8. Então eles não têm muito horário. Entendi, até chegar às 8 ainda é 7. Então 7 horas para nós, para ir 7h59 ainda é 7. Então, não só nisso, né? Claro. Em todas as áreas, mas eles têm muito isso. Então, se tu marcar uma reunião que tu quer um horário, tu já marca 1 hora a menos. Né? Choveu, o povo lá choveu, muda tudo, o clima lá é muito quente, então a comida lá é muito diferente, não tem o que a gente tem aqui, e o que tem lá, claro que é bom, é gostoso, mas é tudo diferente. Então tu te depara com uma situação que parece que para eles lá é muito, é tipo uma fartura, mas para nós não é aquilo que nós estamos acostumados a viver. Então, assim, e sem contar também a espiritualidade lá, eu senti muita diferença, né? Nós estamos acostumados, que lá tem muitas igrejas fazendo bons trabalhos lá também, algumas né, que a gente conheceu, mas é diferente. Nós estamos aqui incendiados. Deu para ver que o povo aqui do Sul, ele está totalmente incendiado pelo Espírito Santo, e lá ainda falta um avivamento que nós já estamos vivendo. Ai, amém. Mas claro, a gente está indo para lá, talvez para isso, né, pastor? Para incendiar também. Isso aí. Então, eu participei de alguns cultos, estive em alguns lugares também pregando e também me alimentando da palavra, mas é muito diferente, só estando lá para ter essa realidade, para ver, né, para entender. Mas eu me apaixonei pelaquela cidade, até tem um vídeo que eu fiz lá que eu disse que hoje o que me faria voltar para casa são as minhas filhas e a minha esposa, porque senão eu ficaria ali. Por quê? Porque aquela cidade já faz parte de mim. Aquele pregar Jesus lá, evangelizar, abrir essa comunidade terapêutica que é uma carência, então isso já está muito dentro de mim, que eu entendi que já sempre germinou essa semente aí no coração, já tá... Já germinou, sim. Na verdade, eu entendi lá que sempre teve aceso essa ideia de ir para fora. E quando tu começa agora a acessar o centro da vontade de Deus, que a gente acha que está no centro da vontade de Deus, né? Mas quando tu vai para um lugar que a Bíblia diz, né, fala dos confins da terra, quando tu vai para o fim do mundo, que eu vou dizer que é o fim do mundo. Quando tu encara essa realidade dos confins, né, do fim, aonde ainda não chegou a muitas realidades que nós vivemos, pessoas que estão atrasadas no tempo, é uma cidade que parece estar atrasada há anos, décadas. Aí tu entra lá e tu vê que é os confins mesmo, tu vê a presença de Deus, tu sente. Tu sente Deus de uma maneira muito intensa, e tu é realizado no pouco, porque tu sabe que é ali que ele está, e ele tem interesse naquele lugar ali. Não que ele não tenha interesse aqui, mas aqui parece que nós já estamos tão à frente que agora ele está tirando daqui,
levando um povo para lá, para que esse fogo também incendeie aquele lugar lá. Né? Essa é a minha visão, né? Nossa, e deve ser muito... o pastor tem essa sensibilidade espiritual, né? Tanto que a gente já conversou bastante no outro podcast. Deve ser muito intenso, né? Essa chegada, mudar de território. Como que funcionou para ti, assim? Assim, ó, dentro da minha visão no mundo espiritual, não foi um choque, mas foi algo muito diferente à realidade espiritual. Porque lá é um lugar onde tem muitos povos que não foram alcançados. Tem territórios novos, tem coisas que nunca foram desbravadas. Também tem espíritos que a gente nunca conheceu. Então, guerras que nós vivemos lá, nos primeiros dias até abrir, que eu nunca tinha vivido, nunca tinha lutado e eu estava perdido. Até começar a entender que também muda essa questão de autoridades, né? Então a autoridade que predomina lá não é a mesma daqui. Então lá foi uma guerra totalmente diferente. Então se tem povos que nunca foram alcançados, também tem espíritos que nunca foram vistos. Isso é uma questão minha, pessoal, tá? E quando a gente foi a primeira vez, até a gente foi numa comitiva lá com algumas pessoas, né? Pastor João, Pastor Rafa, Pastor Nego. Não, o Nego foi antes. O Rafa, o Osias e a Dai. A gente enfrentou algumas coisas lá. E já na outra vez que eu fui agora esse ano sozinho, aí mesmo foram 10 dias de muita luta, porque a realidade espiritual é outra. É um povo que ninguém quer que seja descoberto, que ninguém quer que seja ajudado. É uma cidade que a gente nota que parece que todo mundo quer que ela fique atrasada. E também há uma movimentação espiritual diferente. Hoje eu já consegui identificar, já sei com que eu luto lá, mas no início foi muito desafiador, porque era como se estivesse lutando no escuro. Mas hoje a gente já conseguiu ver. É um povo de muita idolatria, tem muita idolatria, né? Um povo que são predominante católico. Né? Mais as culturas indígenas que tem lá. Então tem muita coisa que é adorado lá que a gente não adora aqui e nunca vamos adorar nem lá, né? Então é uma guerra bem diferente, mas a gente tem vencido, em nome de Jesus. E pastor, quando vocês começaram a falar sobre esse projeto para acolher, né, os dependentes químicos lá, como que veio esse pensamento no teu coração? Essa semente já estava aí, então? Já. Desde a primeira viagem missionária lá do pastor Joab e o pastor Robson, quando eles voltaram, né, deu um baque muito grande na igreja, que mostraram a realidade do lixão que tem em Tabatinga, e falaram da realidade de Letícia e a Atalaia do Norte. E também num dia de um culto aqui eles falaram de ter uma comunidade terapêutica. Naquele momento, eu me lembro que o pastor fez um apelo, cadê os missionários, né, que vão ir? E eu já estava chorando muito, Deus já tinha falado comigo. E a minha esposa me deu um cutucão e disse assim, pode ir, eu te libero. Eu fui lá para frente, né? Fui lá para frente, recebi. Ainda me lembro que o pastor disse assim, mas aí como é que tu vai? Eu disse, eu não sei, eu só sei que eu vou, né? Porque o Espírito Santo tinha confirmado. E foram, eu acho que vai fazer início da pandemia que eles foram, eu sou um pouco ruim de data. E comecei a orar nesse sentido. Um dia o Senhor me deu uma visão muito clara de como seria a comunidade terapêutica lá, quantas pessoas eu teria que levar daqui, quantas pessoas teria que formar lá, o modo de trabalho, como teria que ser. Amanheceu, eu mandei mensagem para o pastor, pastor, eu já sei como vai funcionar, quantas pessoas tem que ir, quantas pessoas vou formar lá, como vai ser o tratamento, de que forma e tá tudo pronto. Agora, quando o senhor querer me enviar, é só me enviar. Eu disse, calma, vamos orar, né? Isso levou mais 1 ano e meio, mais uns 2 anos, para a gente sair. E quando eu cheguei lá, né, depois dessa guerra que a gente passou nos primeiros 10 dias, tudo aquilo que Deus mostrou começou a acontecer. Então, um sítio grande, uma casa grande, né, são 48 hectares lá de mata mesmo, são acho que uns 3, 4 de plantio, de açude e da sede, e o restante é floresta mesmo amazônica, né? A gente pôde fazer uma trilha. Mas Deus foi fazendo tudo aquilo que ele já havia mostrado.
Na verdade, já estava pronto. Ele só foi entregando, né? Entregou o sítio da maneira que ele mostrou. As pessoas que ele falou também estão, né? Uma foi recuperada que a gente levou, que foi o seu Sidmar. A outra que ele tinha falado que ia ir também, vai ir comigo agora, mês que vem. Então, tá tudo acontecendo como ele tinha falado. Então, sempre houve um desejo, né? Às vezes as pessoas me perguntam, mas se te tirarem a casa do pai, o que tu faz da vida? Eu vou continuar libertando pessoas, que isso é um dom que Deus me deu, né, de libertação. Então, desde esse culto, da volta deles, da primeira ida missionária lá, eu já começou a queimar isso no meu coração. Começou a queimar numa intensidade muito forte, e depois que Deus deu toda a estratégia mesmo, né, através de oração, de propósito, aí que eu sabia que eu ia ir, só não imaginaria que seria tão rápido e da maneira que está sendo. Mas então foi assim que tudo começou. E o centro terapêutico lá, ele vai ficar em qual cidade? É na Atalaia? Ele fica, ou no Tabatinga? Não, fica a 5 quilômetros de Atalaia, pertence a Atalaia. Fica numa estrada que liga Benjamin Constant a Atalaia do Norte. Fica praticamente na divisa no meio com da o Peru. mata também. No meio da floresta. Tem cidade perto? 5 quilômetros para Atalaia, né? E eu creio que Atalaia é uma cidadezinha, assim. Ou é uma cidade grande? Atalaia é uma cidade, se eu não me engano, hoje está com 15 mil habitantes, né? E Benjamin Constant, eu não sei quantos habitantes tem, mas deve ficar do sítio ali uns 20 quilômetros. Então nós temos quase entre as duas cidades. É bom para buscar recursos, essas coisas assim, né? Muito bom. Alimentação, enfim. Porque a gente fica bem na única rodovia que tem lá, né? Então não vamos depender de barco, não vamos depender de rio, nada. Vai ser o trajeto tudo... um pouco melhor. Isso. Então é um sítio bem grande, onde a gente vai ter muita coisa ali para fazer. Já tem muitas famílias já pedindo vaga. Eu ia perguntar isso agora. E como que foi, assim, as pessoas te recebendo lá, entendendo o que está acontecendo? Vocês tiveram apoio de alguma igreja local? Como que foi, assim? Deus, ele faz tudo certinho. Isso que é muito interessante. Porque há um tempo atrás, nós acolhemos um homem de lá, aqui na casa do pai em São João do Sul. Nossa. O seu Sidmar Barreira. E ele ficou com nós 6 para 7 meses, foi tratado e retornou para lá, né? Ele é de lá? Ele é de lá, Atalaia do Norte. Ele veio quase 7 mil quilômetros ser tratado aqui. E eu sempre perguntava para Deus, quando eu olhava para ele, Deus, por que tu fez esse homem vir de tão longe, passar por tantas comunidades terapêuticas e ser tratado aqui? Né? Que lógica é isso? Por que não ficou lá perto, Manaus, tem várias comunidades boas. Lá na Colômbia também tem muitas comunidades boas que eu fiquei sabendo. Veio parar em Santa Catarina. Mandou ele para cá, mas no inverno ainda. Fazer ele passar frio aqui. Aí na primeira ida que a gente foi a Atalaia do Norte, ele ainda estava aqui em São João do Sul, eu sentei com a família dele, com a esposa, com a filha, ela fez uma janta para nós, e quando eu olhei para a filha dele, eu entendi todo o propósito dele estar aqui. Deus, para tudo, né, que eu tenho que entregar algo do Espírito Santo aqui. Estava o pastor Joab no canto da mesa, o pastor Rafa, e estava eu, mais o casal que foi com nós, o Osias e a Daiane. E para falar com um de nós já é muito difícil, às vezes, né? Conseguir a gente ter uma agenda. E naquele dia aquela família teve agenda com nós 3, nós estávamos todos lá. Eu, o pastor Joab, e o pastor ainda disse, isso aí é quase impossível. Vocês estão com nós aqui há mais de 1 hora, nós conversando sobre Deus, e para marcar, para ter nós 3 juntos aqui, é quase que impossível, né? E eu entendi todo o processo que Deus mandou ele, para ele ser restaurado, para nós ter uma família lá, para nós ser cuidado lá. Aí aconteceu que quando nós estávamos voltando para Santa Catarina, ele estava indo para Atalaia. Passou aí mais uns 4 meses, a gente voltou para lá e essa família nos acolheu, né? A família do seu Sidmar, a esposa do seu Sidmar hoje, a dona Marilis, é a cozinheira do restaurante Solidário. O sítio que nós alugamos é do irmão da dona Marilis. Nossa. Né? Então é uma família que ela é grande e nos acolheram muito bem. A dona Geni, que é
a matriarca lá, né? Então, todo dia ela quer que a gente tenha na casa dela um cuidado, esse cuidado nós como filho. Então, uma família que nos abraçou, nos cuidou, Deus fez com que nós cuidássemos dele aqui, para depois nós ser cuidado lá. Aqui Deus tem os seus meios. Tem os seus meios, né? Hoje o missionário Henrique, que está lá, também é cuidado por essa família aí, muito bem. Até demais, né? Tá só comendo açaí, a dona Marília, ela faz espetinho para vender à noite. Então, se eu não me engano, um dia sim, um dia não, ela faz espetinho. E o Henrique está sempre lá, estão cuidando muito bem, né? E o seu Sidmar hoje, ele está lá como um coordenador da comunidade terapêutica, só que a gente não abriu ela, escancarou ela, né? Porque a gente está cuidando do filho que está sendo gerado. A gente entende que nasceu, não é nem sendo gerado. Mas não tem ninguém lá ainda. Nós estamos com 2 pessoas que nós estamos cuidando já, acolhidos, que nós estamos cuidando. Só que como a gente fazia aqui na Casa do Pai antes, eles estão andando com nós, né? Ou até o primeiro acolhido, que a gente ia acolher na casa, teve um incidente lá, se envolveu numa briga, e teve que ir para Manaus fazer algumas reconstrução, que foi uma briga muito feia, e ele está vindo, em vez de a gente acolher ele lá, ele está vindo dia 23 agora para ser acolhido aqui em Santa Catarina. Olha só. Mas a gente abriu algumas portas lá, famílias, todos os dias, todos os dias eu recebo mensagem de famílias querendo saber que dia que vão abrir, quando que eu volto, se dá para vir para cá, só que o custo da passagem hoje ficou muito alto, então eles não conseguem enviar. Dobrou, praticamente triplicou o valor da passagem. E aí a gente tem orientado por aqui, e vamos acolher esse primeiro moço. Me lembro que quando eu cheguei lá, aí a gente abriu o grupo de apoio. A gente alugou uma casa, e a casa tem uma área grande, a gente começou a fazer grupo de apoio. Foi uma mãe, e essa mãe falou do filho, se eu não ia visitar o filho. Eu disse que sim. Foi eu e o seu Sidmar visitar ele, chegamos lá, ele estava com uma faca, né? Aquela noite, usado droga a noite toda, estava com uma faca lá, e ela dizia assim, respeita o Senhor ali, e ele dizia, Senhor está no céu, esse aqui eu não respeito. E acabou que a gente foi indo, o Espírito Santo foi pegando, ele soltou também a faca, e a gente começou a conversar com ele, e ele se apegou, né? O menino tem 19 anos, e ele foi na primeira vigília, ele foi. Eles estão tão desacostumados com isso, que quando o menino chegou na vigília, tinha em torno de umas 70 pessoas. Quando esse menino chegou na vigília, todo mundo ficou espantado. Chegaram, pastor, tem um dependente ali, tem um drogado ali, o que a gente faz? Vamos abraçar. Né? A gente está aqui para isso. Essa casa é para isso, né? Essa casa é para acolher essas pessoas. Aí a gente fez uma amizade com a mãe, com ele, eu falei para ele queria vir comigo. Eu digo, não, fica aqui, vamos ser acolhidos aqui uns 3 meses, quando a casa abrir, depois eu levo você para Santa Catarina. Só que, infelizmente, né, o diabo também tem os seus métodos de trabalhar. Ele não ia parar com a droga só com aquelas conversas ali, tem todo um processo. E ele acabou se envolvendo numa briga, foi picado a facão. Lá não tem muita agressividade, o povo não é agressivo, mas aonde ele se meteu, o que ele fez, aconteceu, né? E hoje vamos acolher ele aqui, agora perdeu o movimento de um braço, né, de uma perna. É esse que está se recuperando, então. Tá em Manaus, dia 23 ele tá de alta, a mãe dele vai colocar ele no avião, vou esperar ele aqui para acolher ele aqui, tratar ele aqui. Mas lá tem 2 lá que já andam com o seu Sidmar, roçando lá na casa, limpando, organizando. Se aproximando. Muito, né? Ô pastor, e as pessoas lá entendem que o processo que vai ser estabelecido lá de terapia, ele é um processo cristão, ou eles acham que, sei lá, é uma ONG? Não, eles têm essa consciência que é cristão. E a igreja lá, embora eu falei aqui que parece que é algo diferente, mas existe uma igreja lá. A igreja de Jesus está ativa lá. Então, assim, o povo tem muito temor e respeito. A gente vê muita reverência do povo. A gente já foi muito bem tratado como pastor, como representante de Cristo, e eles têm essa consciência, assim, que vai ser uma comunidade. Na verdade, nós estamos falando de um lugar que é um dos maiores
exportador de cocaína do mundo, né? A parte peruana, colombiana ali, né? É a parte que mais é produzido, tem mais plantações de coca no mundo todo. Então nós temos num lugar que aparentemente as pessoas acham que é hostil, que é perigoso, mas não é. O povo de Atalaia é um povo maravilhoso. O pessoal de Atalaia é um povo hospitaleiro, é muito bom estar no meio deles. E eles têm essa consciência, sim, que vai ser feito algo evangélico, que vai ter Bíblia, que vai ter culto, que eles sabem, eles estão prontos para... Eles querem isso. Eles têm sede disso, né? Um evangelho que sai fora da igreja. Não esse evangelho que eles estão acostumados a ir lá na igreja. Até tem algumas coisas que aconteceram lá que eu achei muito interessante, porque eu não fui para pregar em lugar nenhum, não fui para ir em nenhuma igreja, eu fui lá para estabelecer a comunidade. E surgiu muitos convites para ir pregar, falar do trabalho. Eu disse, olha, eu tenho essa roupa aqui, né? Eu não tenho, porque lá eles têm costume, né, da roupa, né? Eu digo, mas aquele conservador tradicional. Se servir essa roupa que eu estou usando, eu vou. Né? E eles não, pastor, vem, isso aí é só cultural, mas a gente entende que servir de outro lugar, vem, a gente foi e fizemos algumas parcerias com algumas igrejas, né? A Assembleia de Deus é predominante lá, mas tem outras igrejas que também vieram desse contexto de homens que eram usuários de drogas, se libertaram, né, estão à frente de igrejas e gostam muito desse trabalho. Então eu creio que o povo está só esperando, mas a igreja, ela não tem esse trabalho fora. Então tem, até no primeiro grupo de apoio que nós somos, tinha umas quantas mães lá indignadas, que a assistência social, o prefeito não estava fazendo nada, e agora o que a gente vai fazer? Eu disse, calma, que vai ser feito, né? Então, assim, falta uma igreja na rua, né? Jovens, a gente passa lá até, não tem muita coisa para fazer, nada para fazer de diferente. Então, eu fico assim, às vezes a gente saía cedo para ir na rádio, e via eles ainda virado de noite na beira, nas calçadas, muito jovens. Então falta a igreja ir para a rua, né? E agora como comunidade, né? Lá já tem o Banzeiro, o Restaurante Solidário, que estão fazendo os cultos lá também, mas ainda eles estão sedentos por algo, né? E eu creio que a comunidade... movimento novo, algo novo de Deus. Na nossa primeira vigília lá que a gente fez, eu entendi, né, que teria que ter primeiro um altar para Deus e a gente vamos marcar uma vigília, vamos fazer. Teve umas 70 pessoas, né, de igrejas, de várias igrejas, e todas elas com o mesmo pensamento, querendo um novo de Deus, porque já estavam cansados de viver aquela mesma coisa todos os dias. Não, e legal, né, que eles estão abertos, assim, né, de ir atrás, né. Ô pastor, muitas pessoas têm vontade de fazer algo, né? Mas a gente às vezes acaba não saindo do lugar. O que essa experiência missionária ensinou para você sobre o servir na prática, né? Já que foi uma experiência fora da nossa cultura. O que mostrou para mim? O que me ensinou? Quando a gente está debaixo da vontade de Deus e está na obediência, ele vai cumprir tudo o que ele prometeu para nós, né? Então hoje eu vejo Deus não um Deus diferente, eu vejo o mesmo Deus, só que hoje a minha fé ela aumentou em 1000%, porque antes eu queria, né? Eu desejava, e a partir do momento que ele passou a fazer eu viver, a minha visão ampliou muito, né? As pessoas dizem, mas o senhor, eu quero conversar contigo porque tu vê os espíritos. Gente, eu não vejo só demônios. Eu vejo o Espírito Santo, eu vejo anjos, eu vejo coisas boas, né? Então, assim, a minha ida para lá me fez ver muita coisa boa. Fez ver que Deus, ele é fiel, não que eu não vi antes, mas agora a gente consegue, parece que apalpar a fidelidade. Tu consegue ter uma noção de um Deus que é muito maior do que tu ouve, né? Que ele é real, que ele é verdadeiro e que ele faz com aqueles que querem, com aqueles que se deixam, né, viver o extraordinário. Então hoje eu consigo entender todo o meu processo.
eu consigo entender por que eu passei por tudo que eu passei até hoje, que ele tinha um plano, né? Então ele usou dos meus erros para me ensinar, para me moldar, para me forjar para esses lugares, né? Então eu consigo ver um Deus muito macro hoje, eu consigo ver um Deus muito grande, um Deus muito verdadeiro, e principalmente um Deus fiel, porque nós não tínhamos recurso nenhum, nós não tínhamos condição alguma, e muito menos eu tinha noção, eu nunca ia estar preparado para isso. E ele fez para provar que é eu que falei, é eu que vou honrar, é eu que vou fazer, né? É engraçado que no dia da vigília, algo que me chama muita atenção, um dia antes eu tinha recebido uma mensagem do pastor dizendo assim: filho, nós estamos vendo o que o Espírito Santo está fazendo aí, é algo extraordinário, é algo dele, mas o pastor vai dizer algo para você, essa comunidade, ela precisa se sustentar aí, que a igreja está passando, a gente sabe que não tem mais de onde tirar. E eu, na hora, levei um baque assim e fui para a vigília. Quando eu cheguei na vigília, estava lá no final, veio uma mulher e disse: ó, manda dizer para esse que te enviou que quem vai pagar aqui sou eu. Essa cidade vai bancar essa obra. E eu fiquei assim, né? E quando eu chego em casa, eu recebo um pix de uma pessoa de lá, com um valor bem expressivo. E o Espírito Santo aí confirmou, tá vendo? Olha quem só vai fazer, e essa cidade vai se bancar. Que confirmação imediata. Né? Então porque assim, ó, quando a gente começa a mexer com o que Deus tem interesse, ele vai bancar tudo. Né? A gente esteve lá, eu fui sem recurso algum, era só da passagem, e tinha um parceiro aqui que disse que toda a minha despesa pessoal pagaria, que era só eu pedir que ele ia enviando, se eu precisasse de comida, despesa, transporte. Então eu estava seguro. Só que quando a gente chegou lá, a realidade foi totalmente outra. A gente precisou de muito recurso. E eu fui orar, né? E Deus ia enviando o recurso necessário para cada trabalho. Precisamos de madeira, veio madeira. Precisamos mudar isso, veio dinheiro para aquilo. Toda a necessidade que foi surgindo, Deus financiou. E no final fui contabilizado, deu mais de R$6 mil de investimento em 30 dias. Nós não tínhamos um centavo. Então Deus colocou, né, no dia daquela vigília, aquela mulher falando aquilo ali, justamente para confirmar que é ele que está fazendo. É ele quem cuida. Então a minha visão hoje de Deus não mudou muito, né? Mudou muito. Porque antes a gente falava, mas não acessava. Né? É porque existe um movimento, né, pastor? Movimentou o lugar, né? Tem um posicionamento diferente, o senhor vai provendo para cada estação, né? Para cada estação. Mas hoje parece que eu não consigo entender ele, porque ninguém vai conseguir entender Deus, mas hoje eu consigo ver que ele é muito maior do que a Bíblia diz que ele é. Entendeu? Que ele é muito mais grande do que quando tu recebe uma profecia e ouve uma palavra. Ele é de verdade. E dá para tocar nele, né? Então hoje agora a gente está no período de férias e eu estou descansando, mas eu digo para ele: Senhor, não me deixe descansar muito tempo, porque eu não quero me acostumar com a mesmice. Eu sou uma pessoa que eu preciso estar ativo. E como eu sei do interesse que ele tem por salvar vidas hoje, porque Deus é apaixonado, às vezes a gente lá olhando, Deus, o que tu quer com esse povo? Né? O mesmo que eu queria com você, quando você estava lá em Santa Catarina perdido. Então Deus falou muito comigo lá. E é isso, hoje eu consigo compreender Deus um pouco mais. Eu consigo ver que ele é muito maior do que eu imaginava e que ele é muito real. Dá de sentir ele em tudo lá. As tuas palavras já me comovem. A gente viver tão intensamente assim um propósito, um chamado, uma missão, tá aberto, né, para o que Deus quer fazer, tá disposto, tá disponível, né? E o pastor já viveu muita coisa. E ouvir o pastor falando isso,
tem mais peso, porque não é uma pessoa que nunca viveu nada. É uma pessoa que já viveu muita coisa da parte de Deus, né? Já teve muita transformação, já teve muita libertação, milagre. E agora, ouvir esse relato, né? Entendendo esse peso de como, às vezes, algo que é tão simples pra gente, mas que lá vai ter um efeito tão potente, né? Tão forte, mexe muito com a gente, né? Depois da viagem mudou tudo, então. Totalmente. A minha visão. Como que o pastor está enxergando, assim, o propósito, as pessoas, a igreja, as comunidades aqui? Vamos por partes. Olha, mudou tudo. Eu não posso dizer que não mudou, porque mudou a minha vida. Mudou o que eu sou, tá? Eu falo isso não para chamar a atenção de ninguém ou para fazer alguém ficar com pena, ou não, muda tudo. Porque o que aqui a gente joga talvez no lixo, lá é ouro, né? Então, eu nunca fui uma pessoa de reclamar muito, hoje não reclamo de nada. Eu consigo ver o amor de Deus hoje, que ele está muito além do nosso umbigo. Eu não sou Sim, um dia eu fui o alvo de Deus e continuo sendo, talvez, mas ele me alcançou para alcançar. Ele me pegou para pegar alguém, né? E quando eu entreguei a minha vida e eu dizia para ele assim, eu não quero... depois que teve aquela situação da minha doença, né? Que eu disse, eu não quero morrer numa cama, eu preciso ir fazer alguma coisa. E eu saí da cama mesmo doente. Antes de ir para a Atalaia do Norte, a gente fez uma bateria de exames, a igreja teve aqueles mover de oferta na igreja. Ali Deus levantou já quase 5 mil reais de oferta para mim. A gente fez todos os exames e constatou que eu estava curado, né? Da minha trombose, não tinha mais nada. Tinha restícios de uma trombose. Ali eu já vi que era ele. Porque no meu coração sempre havia uma resistência em ir. Tipo medo de deixar a família, como minhas filhas vão se virar, porque o homem ele é aquele que cuida, ele é o provedor. Ele disse, bem, agora Deus, eu vou deixar aqui, e ele foi cuidando de tudo, provou. Eu dizia, não, mas e se eu vou para lá me dar uma crise? Veio os exames, não tenho nada mais, estou curado, e daí eu comecei, aí fui para lá. Quando eu encarei lá, eu fiz essa pergunta para eles, por que eu estou aqui, né? Aí foi a resposta que o Espírito Santo me deu, porque da mesma forma que um dia você estava morrendo e clamou por mim, eu ajudei, agora tem um povo aqui que está clamando. Então, quando eu acessei esses lugares em Deus, que eu vi o clamor do povo, e eu comecei a sair na rua, olhar para cada rosto e ver o desespero, então a única coisa que me fez voltar mesmo foi meus filhos, senão eu ficaria lá. Se eu não eu sei hoje, né, se a minha esposa não tivesse tanta agenda também, compromisso que ela tem, talvez nós iríamos para lá, né, sem medo nenhum, porque mudou tudo, mudou o jeito de eu ver, mudou o jeito de eu entrar num carro, até nisso, porque lá é muito difícil, é moto, é barco, carro muito pouco, então mudou o jeito de ver as necessidades, porque aquilo que é necessidade para nós aqui, meu Deus, lá não existe. Então, e a necessidade deles é tão simples de alcançar. Então, o desespero, o clamor das pessoas hoje, enfim, eu tô com um buraco dentro de mim gigante que não vejo a hora de botar os pés lá de novo, para poder fazer alguma coisa, mostrar esse Jesus que é pregado lá, mas que eles não conhecem ainda. E aqui eu vejo, né, um povo, eu sempre falo na comunidade, eu me afastei um pouco da comunidade ali para descansar e me preparar, porque também tem que deixar outros crescer para tomar os nossos lugares. A gente está cuidando, coordenando, pastoreando, mas deixando outros a crescer. Então, assim, eu vejo as necessidades aqui, as picuinhas aqui, tão insignificantes, tão pequenas, que às vezes eu chego lá e começo a conversar com eles e eu choro, porque tu vê a realidade de fora aqui é tão grande e a nossa aqui é tão pequena, né? Olhar para minha família, ver que Deus está cuidando, entender que eu não preciso estar perto para cuidar, quem cuida é Deus,
tá? Eu consegui entender isso, que eu tinha muito medo de estar longe da minha família. E isso passar necessidade, se fura o pneu do carro, se ela se atrasa, não consegue pegar na escola. Isso tudo é tão insignificante hoje, porque tem um Deus muito maior do que tudo isso, que cuida de tudo. Não vai faltar nada para minhas filhas. Hoje eu entendo que, hoje eu estou em paz, né? Mas me mudou num todo. Meu coração, o que eu sinto pelas pessoas. Então, assim, tudo não é que mudou, tudo aumentou. Meu coração já era assim, só que parece que agora amplificou tudo. Então eu vejo as comunidades hoje aqui também a gente passa, não é porque lá passa necessidade que aqui nós não temos que passar. Aqui é uma cultura diferente. Sim, né? É outra realidade, né? Mas eu acho que esse choque ele fica mesmo, né? E é até difícil pra gente que vai, acessa esses lugares em Deus e volta para a mesma realidade, porque aqui o pessoal não acessou. Então também tem que ter muito cuidado, porque mudou dentro de mim, mas eu ainda estou nesse contexto aqui. Então não posso colocar à força algumas coisas, eu preciso orar, e quando eu vejo que algumas pessoas já começam a entender, né, começam a parar de reclamar tanto da vida, não, a gente é muito rico, nós somos muito ricos, muito rico mesmo, rico de comida, de dinheiro, de tudo, de roupa, né? Até na roupa tu veja a diferença. Então hoje eu me sinto muito, muito mais cuidado por Deus, muito mais amado, e olhando para essas realidades da nossa volta com menos... eu consigo olhar hoje para a realidade da minha volta com menos condenação. Né? Eu não fico apontando tanto. Também aprendi a me desprender de pessoas, né? Porque quando tu vai para longe, tu fica longe da tua família, tu acaba se desprendendo também. Então eu mudou muito, mudou tudo. Ô pastor, e lá também em questão daquele lixão que tem lá, né? Que eu vi que vocês foram até lá, fizeram uma visita, né? Mas é uma realidade totalmente diferente, né? Vocês não vai ter nada a ver ali, a questão é perto do lixão? Fica em Tabatinga, né? Fica um pouquinho distante até da onde a gente vai estar. A gente esteve lá na primeira vez com o pastor Joaber, né? E depois a gente foi direto já de Tabatinga, Letícia para Atalaia do Norte. E é um lugar onde que precisa também ser feito um trabalho. Porque a cidade de Tabatinga e Letícia, eles são as mais perigosas, né? Então o lixão ele é muito usado para descarte de corpo humano, assassinato, homicídio, essas coisas. E não é só a questão do povo que trabalha lá, mas é todo o contexto da cidade. Então teria sim que fazer um trabalho, e eu creio que esse trabalho também está no coração de Deus, né, de fazer algo lá, não só apenas levar comida, né, que a gente vai lá só fazer um café com o pessoal da Jocum. Todas as vezes que foram ido lá foi com o pessoal da Jocum, esqueci o nome dele agora, pastor que cuida lá, mas sempre acompanhou o pastor Joaber, nós. Eu creio que precisa fazer um trabalho sim na cidade, num todo, não só no lixão específico. E essa cidade, ela é, no caso, a caminho, então você tem que chegar nessa cidade para depois ir para Atalaia. É o último aeroporto que tem. Então né? desce lá. Desce lá em Tabatinga ou desce em Letícia, são duas cidades gêmeas, Tabatinga e Letícia, cresceram juntas, né? Que são divididas por uma rua, né? Então, e dali a droga ela é produzida mais lá na cidade de Atalaia do Norte, do lado peruano, né? Ali nas matas peruanas, nas matas da Colômbia, e dali sobe o rio, vai para Tabatinga, vai para Benjamin Constant, vai para Letícia, enfim, ela vai para o mundo todo dali. Então, onde nós vamos abrir a comunidade é uma realidade bem diferente. A criminalidade é baixa, daí vem para Tabatinga, onde é o lixão, aí o negócio já começa a ficar muito tenso, porque a criminalidade é maior, tu já vê facções, tu já vê as famílias que dominam o tráfico lá na região, daí lá já tem muito homicídio. É diferente. Daí já é perigoso. Ô pastor, e tem essa necessidade, a gente sabe que existe em todo lugar, né? Mas tem muito dependente químico lá? Tem. Por conta daí dessa produção, de ter todo isso acontecendo lá, as redondezas, né?
Lá eles usam a cocaína, eles usam a pasta base da cocaína com maconha. É uma droga um pouco diferente daqui. E é essa droga que eles utilizam mais lá. Quando ela vai para fora, ela volta refinada, eles usam ela já como cocaína mesmo. Então, assim, nós fomos nos órgãos de segurança pública, nós fomos na rede de assistência social, no CREAS, no CAPS não tem lá, no CREAS, e fizemos um levantamento. Eles passaram para nós 30 e poucas pessoas usuários de droga. Mas esses que eles passaram para nós é aquelas pessoas que incomodam, que roubam para fazer o uso, né? Mas a gente ficou encafifado. Por que Deus ia mandar nós para um lugar que tinha apenas 30 pessoas usuários de droga? Né? Era meio fora do comum. Aí a gente começou a ver que tem muito mais, que está muito afetada a cidade. Os jovens estão todos em uso de droga, sendo ele de álcool ou de outras drogas. A gente começou a ver as realidades e viu que aquela conta não batia. Que essa conta do secretário de Segurança Pública, ela era algo específico de quem estava incomodando na cidade. A gente começou aí e ver que o negócio é muito mais grande do que a gente imagina. Os brasileiros ali são pegos pelo povo que trabalha do outro lado do rio, que é onde as plantações de coca, que trabalha o serviço escravo lá, recebe com droga. Esse mesmo menino que tá vindo para cá, disse que ele trabalhava no porto e recebia por droga. Né? Olha então, só, é como se fosse uma moeda para eles. É isso. É uma moeda, né? A pasta base de cocaína lá sai dali. Agora eu estava vendo uma reportagem ali que foi apreendido quase 200 quilos de pasta base. E sai tudo pelo rio, né? Tudo pelo rio e vai para as outras cidades e dali vem para o Brasil, vai para o mundo todo. Então é muito usuário de droga. Tá? Até o secretário de segurança, numa reunião que a gente teve com ele, e disse, vamos ajudar, mas você só pode acolher aqui de Atalaia. Isso não tem como, né? Porque tem Benjamin Constante, tem a cidade de Letícia, a de Tabatinga, e, enfim, tem outras cidades ali na região. E vai comportar quanto? A casa? No começo não é tanto, né? Não é tanto, né? A casa ali que nós temos é uma casa grande, 2 quartos, sala, cozinha, uma área grande, que dá para... Lá pode ser rede, não é preciso ser cama, daí isso melhora para nós, né? Porque o povo lá está acostumado em rede. Então a gente vai fazer um quarto com cama, um quarto com rede, mas ali nós já vamos abrir para 10, 12 pessoas. Esse primeiro início. Até formar bem o pessoal, né? Que vai nos ajudar. Mas a ideia é crescer, porque a necessidade lá é muito maior que aqui. Né? Se bem que a região que nós estamos aqui ela é mais perigosa. Né? Por causa dessas facções que tem. Lá tu vê crimes e coisas assim mais longe, já onde as facções estão. Então eu creio que nós vamos começar com 10, né? Mas também já vamos ampliar logo, porque a casa é grande, o terreno é grande, e vamos avançar, vamos ver o que vai dar. É isso, né, pastor? Eu acho que esse nosso bate-papo ele é muito para trazer a realidade às pessoas, né, para elas entenderem que existe muita coisa acontecendo, né? Talvez para abrir os nossos olhos em relação ao estilo de vida que a gente leva, a tudo que a gente considera às vezes pouco, mas que é muito, né? E estarmos em orações, né? Para que o Senhor vai fazendo a vontade dele, usando vocês lá como ferramenta. E no começo agora é isso, então vocês já vão para lá, já vão estar abrindo, tu vai levar mais um missionário, então? Dia 8, na verdade há um milagre aqui muito lindo, né? Porque eu ia voltar dia 6 de maio e quando eu fui comprar a passagem, a última passagem que a gente comprou para lá foi R$2.300 ida e volta. Eu fui comprar a passagem, estava R$6.400. Nossa. Né? Então a gente tem uma realidade lá que a gente precisa fazer um banheiro, arrumar o açude, algumas madeiras para arrumar a casa, que vai dar em torno aí de quase R$15.000. Fios, só de fio daria 12 mil lá. A fiação, né? Porque para puxar fio da estrada até na casa são 400 metros de fio, né? E lá é caro. Eu digo, Deus... Aí sempre vem aquela frase daquela mulher lá que veio orar, né? Que diz que aquele que
que enviou ia sustentar, né? E daí ganhamos os fios. R$6.000 aqui de fio. Vou dar um jeito de levar para não comprar lá. Mas agora, Deus, mas a passagem. Aí até a minha esposa disse, não, fica tranquilo, se Deus quer, vai vir, né? E a gente ficou tranquilo. Aí também fomos enviando dinheiro para lá, porque precisa roçando, precisa limpando, organizando, porque é muito grande. E acabou que a gente vai tirando dinheiro da passagem. Daí eu disse, poxa, agora eu não tenho nem o 2.400 da passagem. Aí recebi uma ligação de um amigo que a gente conheceu. Hoje ele trabalha na Azul, é piloto da Azul, e perguntou, pastor, se eu ofertar as passagens, o senhor fica bravo? Eu digo, claro que não, só que as passagens, elas são algo que Deus tocou no coração dele lá, né? E amém por isso. A gente vai hoje gratuito para estar lá, é dia 8. Olha só. Né? Essa pessoa ofertou para nós, eu disse, tá, então eu vou, a minha ida e volta, e o menino, a família vai pagar. Eu disse, não, a do rapaz que vai contigo também quero ofertar. Aí ofertou as 2 passagens, né? A minha ida e volta e a do rapaz que vai ficar 1 ano lá. Então, dentro de tudo isso, é nisso que eu estou te falando da grandeza de Deus. Se Deus quer fazer algo, Ele faz, independente se eu estou crendo ou não. Agora, se Ele te escolheu para fazer, só aperta o cinto e deixa Ele levar. Porque agora daí o dinheiro que a gente tinha deu para fazer algumas coisas, e nós temos que fazer ainda muita coisa, mas ia dar 10.000 e poucos reais de passagem. E a gente ganhou tudo isso semana passada. Então não tem como dizer que Deus não quer, né? Que Deus não está fazendo. Então é isso, é crer e deixar Ele levar, né? Que Ele vai fazendo tudo. E é um milagre, porque não tinha como. Nós entendendo hoje a realidade da igreja, a realidade da casa do Pai, da Maria Madalena, né? Onde a casa do Pai hoje sustenta a Madalena, alguns empresários, algumas pessoas sustentam a obra lá também, que Deus usa, mas era inviável para nós ir, né? Eu digo, Deus, se tem que ir mesmo, vai dar o teu jeito, eu estou aqui. Deus está provendo. Eu estou aqui. E como Ele é grande, né? Como para Ele 10.000 não é nada, R$1.000, 10.000, 1 milhão. É tudo a mesma coisa. Para Ele é a mesma coisa. Então isso dá muita segurança para a gente, né? Eu me sinto seguro na mão dEle, sabendo que toda necessidade que vai vir é dele, porque eu entendi aquele versículo que diz que o jugo dele é suave e o fardo é leve e o jugo é suave, né? Eu entendi que tem que ser assim, né? Se eu botar um peso sobre mim, eu não vou conseguir levar, mas se é dele, é suave, é leve, vai ser fácil, não vai ser aquela coisa. Quando a gente diz assim, mas tá pesado demais, então não é de Deus. Eu entendo que quando a coisa tá pesada, foi eu que me sobrecarreguei. Porque fazer a vontade de Deus hoje é leve, é suave, e a gente tem que entender que Ele está no controle. Se Ele não querer, Ele não leva, se Ele querer, Ele leva, se Ele precisar de recurso, Ele tem. Então a gente só precisa ir e colocar o pé, né? Ele vai fazendo tudo e a gente vai indo, né? Hoje eu aprendi que Deus a gente não escuta todos os dias. Isso eu aprendi de lá também. Eu aprendi que Deus ele dá sinais e tu precisa apenas identificar e seguir. É como se estivesse numa rodovia e tem uma placa para a direita, para a esquerda. Ele não vai falar todo o tempo. Ele não vai falar todo momento. Então ele falou, é o que ele fez com Noé, né? Constrói a arca e pronto. E nunca mais falou. Então, mas eu vejo hoje Deus deixando um monte de rastro, de sinais, que a gente consegue seguir perfeitamente. Então hoje eu consigo ver Ele pelos sinais, né? Então fica mais fácil também, porque se a gente ficar só orando para ouvir, eu quero ouvir, Ele já falou faz tempo, né? E a gente agora precisa botar em prática tudo aquilo e vendo os sinais e seguindo. Amém, pastor. Então vamos encerrando o nosso bate-papo. Foi muito bom. Esperamos aí que isso sirva, né, para muita gente. Muito obrigada pela tua participação mais uma vez. Amém. E quem sabe uma terceira vez a gente vem de novo. Estamos à disposição, tá? Para mim é muito desafiador. Né, porque eu não me sinto merecedor.
Esse é um sentimento que eu tenho de incapacidade, né? E eu não quero perder isso, porque eu não quero nunca confiar na minha força, né? Então, quando eu tenho esse sentimento e quando ele é verdadeiro de incapacidade, de impotência, é onde Deus opera, né? Como é que aconteceu? Não sei, porque por mim é impossível tudo acontecer. Então, eu agradeço porque aqui com vocês, nesse tempo aqui, né? Ele abriu muita coisa para mim como um ser humano, mas também dentro do meu propósito, daquilo que Deus tem. Ele usou esse podcast aqui como uma ferramenta para amplificar o meu propósito, e pessoas do Brasil todo hoje procuram, né? Tem uma cidade mesmo aqui que a gente amou ela, né, de coração, e Deus tem um plano lá que é São Joaquim. Como essa cidade depois do podcast nos abraçou, não só dali, cidades aqui do Rio Grande do Sul também. Então isso aqui é muito maravilhoso. Amém. Uma ferramenta de Deus mesmo, que Deus usa, e depois daquele dia tudo começou a andar mais rápido, acelerou. Amém. O processo. Isso é ótimo também pra gente, né? Saber que estamos aí seguindo a nuvem, né, pastor? É isso aí. É isso aí. Gente, muito obrigada, então, por você ter ficado até aqui, ter assistido aí até o final. Esperamos muito que esse bate-papo tenha edificado a sua vida. E estaremos aí no próximo episódio. Até mais.